Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados, mais uma vez eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui na casa do Senhor. E eu gostaria de chamar o grupo de louvor para que possam iniciar, com os hinos da harpa. Convido toda a igreja a adorarmos ao Senhor. Esquece agora os problemas, esquece as preocupações. Adore a Deus com toda a sua força, com toda a sua fé, com toda a sua alma. Glórias a Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com os hinos da harpa cristã, meus irmãos. 340 para a glória do Senhor Jesus. Que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais. Cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, a clamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Oh, não sejas descuidado para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu, e Jesus maravilhoso proclamando aos outros
vai. Poderás então dizer: sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Aleluias, nós que temos essa viva esperança, podemos dizer: somos um dos tais. Amém, meus irmãos? 442 da nossa harpa cristã. Breve verei o bom Jesus. Todos aqueles que desejam estar com Ele, vamos estar esta noite louvando ao Senhor com o coração cheio de alegria, porque é só no céu mesmo que a alegria vai ser constante. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disse o meu bom Jesus, tem me falado já, vida celeste luz de Jeová. Breve do Senhor desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que Ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá.
Aleluias. Alamai, aramai, aleluias. Adore ao Senhor. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Breve verei, breve verei oh meu Jesus, em plena luz, no lindo céu, no lindo céu eu gozarei de toda dor, de toda dor, Deus livre serei. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico no Salmo de número 20. Quem achou, diga amém. Tem alguns irmãos ainda que estão procurando, né? Então, os irmãos acompanham a leitura que vai ser feita. O título é Oração pelo Rei na Guerra. Salmo de Davi para o cantor mor. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e no nome do Senhor nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos para cultuarmos a Ti, para oferecer o nosso louvor, a nossa adoração. Que tudo, Senhor, que vai ser realizado aqui, cada cântico, cada mensagem, seja tudo dirigido a Ti, e que o Senhor aceite a nossa adoração. Agora, ó Deus, que o Senhor venha manifestar a sua glória no nosso meio. E o Senhor venha operar de forma sobrenatural.
e que teu Espírito Santo tenha plena liberdade para agir, para atuar em nosso meio. E que teus filhos, Senhor, sejam transformados pela unção, pela palavra que vai ser ministrada, porque a tua palavra, ó meu Deus, tem o poder de nos ensinar, de edificar, de nos corrigir e nos instruir em toda a justiça. Que o Senhor esteja conosco e permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós ouviremos a orquestra Ainos já louvar a Deus, e após a orquestra eu gostaria de dar oportunidade para alguém dos irmãos que deseja apresentar um louvor ao Senhor. Então, se tiver alguém dos irmãos que desejam, irmãos e irmãs, né, que desejam oferecer um louvor a Deus, aí o irmão só levanta a mão daqui a pouquinho, que aí eu lhe dou a oportunidade logo após a orquestra Ainos.
Glórias a Deus. O Senhor nos tocou, né? Nos livrou de todo mal. Alguém dos irmãos, das irmãs que queiram oferecer um louvor? Alguém? Tem alguém dos irmãos que queiram oferecer um louvor para o Senhor? Se não houver, eu vou dar a oportunidade para as irmãs do círculo de oração. Mas alguém? Mais uma vez. Não? As irmãs do círculo de oração estão com a oportunidade. Eu gosto de perguntar, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, só as mesmas pessoas que cantam, nunca outra pessoa canta. Então eu gosto de dar oportunidade, porque aí a pessoa, se desejar, não é? Vai louvar, mas também não vai ter motivo para murmurar, né? Se não quiser louvar, não é isso? Glórias a Deus. Círculo de oração, Jardim de Deus, saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o seu nome, se fez carne, se fez homem, para salvar você e eu. Não existe outra porta de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei nesse mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Milagre para tudo que não tem mais jeito. Mas agora nessa porta pela fé, veja como é ficar de pé, caminhando sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta e seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz. Edifique sua casa em Jesus. Não existe outra porta de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei neste mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Milagre para tudo que não tem mais jeito. Veja como é ficar de pé,
Há poder nesse nome. A verdade e a vida. Jesus, a porta de passagem para a vida. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, glórias ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Aleluia. Nós ouviremos agora uma saudação com o nosso amado irmão Diego, que está com oportunidade. Aleluia. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Glórias a Ele. Glórias ao Senhor. Aleluia! Rebedecada labadachai. Glórias a Deus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bom é estarmos na casa do Senhor para juntos louvarmos e engrandecermos a Ele, pois somente Ele é digno e merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Você tem a liberdade para adorar a este Deus, para engrandecer ao nome daquele que vive e reina e breve voltará para buscar a sua igreja. Meus irmãos, com a oportunidade que me é concedida, não quero ser muito extensivo, apenas deixar uma palavra para a edificação da nossa fé, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 a seguir. É uma passagem muito conhecida, acredito que grande parte dos irmãos que aqui estão e aqueles que acompanham conhecem e sabem do que se trata, o que se fala. Diz assim a palavra de Deus: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Versículo 41, e sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Este é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que a Bíblia diz, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e se assentou à destra do trono do Pai. Este é o Senhor que nós viemos esta noite aqui adorá-lo, engrandecê-lo. Meus irmãos, este texto é conhecido de grande parte dos irmãos. Eu acredito assim que todos, ou grande maioria que aqui está, sabe acerca desta passagem. Jesus acalma uma tempestade. Sabe o que é interessante? É que no início deste texto, Jesus ele diz: passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. Mas aqui no texto que lemos, algo inesperado para os discípulos acontece. Por que inesperado para os discípulos? Porque nada pode pegar Jesus de surpresa. Ele tem o controle
controle de todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor reina, Ele está sentado sobre o seu alto e sublime trono. Serafins acima deles voam adorando, cada um com 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés, e com 2 voando e clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Jesus aqui, ele diz: passemos para a outra margem. Mas, como eu disse, o inesperado para os discípulos acontece. Mas Jesus, ele está ali descansando, porque havia pregado e falado acerca do evangelho do reino, acerca das coisas celestiais, acerca das coisas que são de cima. E agora ele, sendo também homem, ele precisava descansar, e ele está descansando no barco, e os discípulos estão ali conhecendo todo aquele local, toda aquela localidade. Eles tinham conhecimento daquele lugar, eles sabiam que por ali costumava acontecer tempestades, mas neste momento, neste período, a tempestade é diferente. A tempestade, ela não é como eles já tinham enfrentado. Algo diferente está acontecendo, ao ponto deles se atemorizarem e pensando que o barco de fato iria a pique. Eles chegam a Jesus e acorda Jesus. Jesus se levanta e dá ordem para o mar se calar e o vento se aquietar, e o texto diz que houve bonança. Sabe o que é interessante, irmãos? É que durante este percurso inesperado acontece, mas nada, como eu disse, pega Jesus de surpresa. Jesus logo no início já estava dando a garantia para os discípulos que chegaria do outro lado. Como assim, Diego? Jesus já estava dizendo: passemos para a outra margem. Jesus está dizendo o que com isso? Ele está deixando claro, ele está deixando explícito para os discípulos: haja o que houver, venha o que vier, do outro lado nós vamos chegar. Oh irmão, nós como igreja do Senhor, como povo separado, escolhido do Senhor, estamos sujeitos a enfrentar dificuldades. É Jesus quem disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é quem disse que nesta terra, nesta vida, nós, aqueles que quiserem perder, ganhar a sua vida, perdê-la-á. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, glorificado e engrandecido seja o nome deste Deus. É a Bíblia quem nos garante isto. Que, Diego? Que nós vamos chegar do outro lado. Tá difícil, tá apertado, mas Jesus está no barco. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que entraram aqui esta noite, Luciano, entraram aqui caído, cabisbaixo, entraram aqui pensando em desistir, oh glória, pensando em retroceder, mas nesta noite Deus está manifestando ao seu coração e mostrando para você que não é tempo para parar, nunca foi tempo para parar. A caminhada não acabou ainda. Jesus está conosco neste barco. Brevemente ele se levantará, ele dará ordem para o vento se calar e o mar se aquietar. Como assim? Brevemente a trombeta vai soar e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que temos esta esperança viva, seremos transformados e arrebatados a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Portanto, continue firme na presença do Senhor, como diz o apóstolo Paulo: firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh glória, eu estou querendo entregar o microfone, pastor, mas o Espírito de Deus me impulsiona a fazer algo aqui esta noite. Quem acredita em ato profético aqui, oh glória, se coloca sobre os seus pés, aleluia, se coloca sobre os seus pés, se coloca
coloque, levante as tuas mãos assim. Eu não preciso levantar muito alto, só levante. Se puder levantar as duas, porque isso, Diego, Deus está dizendo ao meu coração que tem pessoas que precisam das suas forças renovadas aqui esta noite. Como eu não sei quem são as pessoas, eu pedi para a igreja se colocar sobre os pés. Quando você se coloca sobre os pés e levanta as tuas mãos, você está dizendo para Deus: Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Por isso eu me rendo ao Senhor. Sinal de rendição. E se se a palavra de Deus na minha boca é verdade agora, vai haver um sinal de Deus na vida de algumas pessoas agora. O Senhor vai começar a tocar em vidas neste momento agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmã Luzia, estende as tuas mãos em sinal de receber. Estende as tuas mãos aí. O Senhor comunica ao meu espírito que está tocando a tua vida hoje, porque por estes dias atrás tu pensastes que o teu último suspiro seria dado. Ebadai, tekebe, derébia, alabando que bederraste, camanduria, saia. E tu disseste: Senhor, eu estou nesta terra para servir ao Senhor. É badará, tequele para súria, candude. Se for, vem aqui à frente em nome de Jesus. É badarás, tequeia. Estende as tuas mãos, estende a mão. Ah, Jesus querido, meu Deus. Abandará, candore, veressaios, oh glória. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmã Helenice, vem aqui, irmã Helenice. É badará, súria, candaraché. É mais se quebrarás. Amandore canarás. Ajoelha do lado dela aqui, do lado dela, irmã Elise, se puder, do lado dela aqui, do lado dela. Oh glória, coloque as tuas mãos sobre ela assim, se você puder, está precisando também. Jesus conhece, irmã Elenice. Ei, te quevará, é bate, cas. É mando rece. Às vezes nós precisamos para nós, irmã Helenice, mas Deus faz os negócios desse. Senhor, eu estou precisando também, eu vou lá. Amandou querebas. Deus falou no meu coração que Satanás queria ceifar vidas. Emanará suricandalá séria. Mas o Senhor é o dono da vida. Quem acredita que o Senhor é o dono da vida? Quem acredita que o Senhor é quem dá a vida e pode tirar a vida? Eu estava querendo entregar o microfone, pastor, mas o Senhor Deus me impulsionou pelo teu Espírito. Aleluias, oh glória. E a igreja vai estender a mão para cá. A igreja vai estender a mão para cá, porque Deus vai renovar a saúde destas mulheres. Oh glória. O sustentáculo da igreja está no joelho daquelas que oram. Oh glória, daquelas que clamam, daquelas que intercedem, que estão buscando o Senhor. Eu preciso, Senhor, renova as forças dos obreiros. Oh glória, renova a força do jovem. Ajuda ele. Deus hoje está renovando a tua saúde, e está estendendo os teus dias na terra, porque tem muita coisa ainda para ser feita através da tua vida. Oh glória, tu é espelho, me diz o Senhor. Pessoas olham para ti e se espelham. Jovens, adolescentes, pessoas que estão entrando na fase adulta, olham para você e te vê como espelho. Tu é mulher de Deus, de oração, e o Senhor está dizendo que o teu trabalho, o teu esforço não é vão do Senhor. Oh glória.
Deus renova as tuas forças. As juntas que doíam, oh glória, a coluna que quando tu ajoelhava começava a sentir umas dores, as pontadas do coração que tu sentiu por esses dias, é para calar. Deus está repreendendo. É verdade, tu sentiu isso? Luciano, presta o microfone aqui para ela. É manarassuri calabaraxergue narassa. Você... Para confirmar, terça-feira eu fiz um procedimento cirúrgico na boca. Minha pressão foi muito alta. Eu deitei um pouco. E naquilo que eu deitei, eu senti que eu estava em outro lugar. E alguém falava comigo, você vai voltar? Eu falei, não, eu quero voltar, ainda está muito lindo aqui, muito bom. Mas eu ainda vou voltar porque eu tenho um desejo de salvar mais almas para Jesus. E eu acordei, naquilo que eu acordei, falei, Senhor, a pessoa falou assim, te dou um beijo, então vai, volta. Mas você não ia voltar não, falou para mim. Aí eu falei, eu quero ganhar mais algumas almas, aqui está muito bom, está muito delícia, está gostoso demais, é um lugar lindo. Mas eu voltei naquilo que eu sentei no sofá com o neném no colo, me deu um aperto muito grande no peito, tudo assim na parte do estômago. Eu falei, Senhor, é agora, só baixei minha cabeça. Mas eu falei, Senhor, eu falei para ti que eu ainda quero continuar fazendo tua obra, se tu conhece o desejo da minha alma. A hora que o Senhor quiser me levar, me leva, mas eu ainda quero ganhar mais algumas almas para Jesus. Foi terça-feira agora, até falei para as irmãs. Ora, irmãs. Amém, glória a Deus. Estende a mão para cá em nome de Jesus Cristo. Estende a mão para cá. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra é fiel e verdadeira. O Senhor se manifestou, Jesus. O Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é pela tua palavra que nós cremos que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer todas as obras do maligno. Senhor, nós tão somente cremos que o Senhor é poderoso para estender os dias da tua filha na face da terra, porque o Senhor tem algo a realizar através da vida dela, e nós tão somente colocamos diante do Senhor, diante dos teus cuidados, a vida dela e a vida da irmã Helenice, Senhor Deus querido, que o Senhor possa assim, Deus, de uma forma especial, trabalhar e em tudo o teu nome ser glorificado, Pai. Assim eu lhe peço pelas vidas que vieram aqui esta noite, necessitadas do Senhor, assim como o Senhor ministrou meu coração, queria tocar. Senhor Deus, renova a saúde, renova as forças, renova com dons espirituais, salva vidas, liberta, para que em tudo o teu nome assim seja glorificado. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus, poderoso, fiel. Deus continue abençoando o nosso amado irmão Diego. Amados, eu gostaria já de apresentar os nossos visitantes. Está conosco o Wellington. Cadê o Wellington? Cadê o Wellington? Está ali. Deus abençoe, querido. Eduarda. Está lá no fundo, Deus abençoe, prazer. Está também conosco Carleandra e Pedro. Está ali, né? Pedro, filho do irmão Zé Adalto, e Carleandra, não é isso? Deus abençoe a vida de vocês. Há mais alguém nos visitando e que não pegaram o nome de vocês? Não, né? Ah, tem mais uma jovem ali. Deus abençoe a sua vida, viu? Poderosamente. Como vamos dizer, irmãos? Sois bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, é bom estarmos na casa do Senhor. Vamos ouvir já os jovens e os adolescentes louvando ao Senhor. Glórias a Deus. O Senhor tem operado poderosamente em nossos meios. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus.
Amém. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Nós ouviremos o grupo de louvor e vamos aproveitar a ocasião também para contribuirmos com as ofertas na casa do Senhor. Então peço que os diáconos recolham as ofertas, nós ouviremos o grupo de louvor e na sequência nós iremos a palavra que será ministrada pelo nosso pastor Délio Nascimento. Só lembrando que o pastor Ezequiel, nosso pastor, não está aqui porque ele foi pregar a palavra em uma de nossas congregações, tá? Por isso o pastor Ezequiel não está aqui no culto de hoje. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus está aqui, irmãos, amém? Aleluias. É tão bom sentir a presença de Deus. Nós nos rendemos nesta noite. Vamos louvar o Senhor com um hino bem conhecido. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Tudo está em ti. Amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Declare bem forte: a ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, Pois tudo vem de ti. pois tudo vem de ti. Tudo está em ti. por ti. Vou caminhar, Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, Preparado pra mim, preparado. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. eu me lanço aos teus braços.
Aleluias. Você consegue sentir essa brisa? Jesus, eis-me aqui. Feche os seus olhos. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus. Com os olhos fechados. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Enquanto o piano está tocando ali, bem baixinho, você fecha os seus olhos e você vai meditar no que eu vou te dizer agora. Os tempos são difíceis. Os tempos não são fáceis. As tempestades, se você olhar lá fora, estão terríveis. Mas a presença do Espírito Santo está nos trazendo hoje paz. A presença do Espírito Santo está te trazendo agora paz. A voz dele é como brisa que sopra sobre o seu coração, dizendo: estou contigo, meu filho. Estou contigo, meu filho, te protejo em meus braços, te levanto, te ajudo, és meu filho, teu abrigo. Por isso, Jesus, eu me rendo aos teus pés, és tudo que Ele está acalmando tempestade nesta noite. Tempestade de sentimentos, desespero, emoções. Ele age com mão forte nesta noite. Alamadagaçou, repreendendo o desespero, repreendendo a angústia, repreendendo a enfermidade. O nome de Jesus Cristo opera nesta hora sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre o seu coração, trazendo o que a tua alma necessita, fortalecendo os seus pés, fortalecendo a sua vida. Por isso receba. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus. Manda baixou. Qual é o nome dele? Jesus. Eis-me aqui. Jesus. Fala conosco, Jesus. Fala conosco com a tua palavra. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.
Meus amados e queridos irmãos, a minha saudação a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, antes assim de entrar na leitura da Palavra de Deus para a pregação da mesma, eu gostaria já de antemão, para que depois, por qualquer lapso de memória, eu não venha me esquecer de fazer o pedido. Eu quero registrar um pedido de oração em favor do pastor Almeida, da Assembleia de Deus de Jacaraípe, e do pastor Pedro Lírio. Ambos estiveram na última AGO da convenção. O pastor Pedro Lírio, ele é um dos pares da mesa, ele compõe a mesa comigo, e ele acabou começando com alguns sintomas e acabou diagnosticado com Covid-19. Ontem ele adentrou na UTI. Mas a informação que eu tenho recebido da família, que eu tenho buscado informação, até porque trata-se de pessoas que a gente conhece desde dos seus ancestrais, como seu pai, sua família, e tive a informação de que ele foi por CTI, por segurança, mas que não está entubado, está sendo medicado, e só que esse vírus ele é perverso, ele é terrível. Quando você adentra na UTI, do nada, assim, de repente, ele se agrava, aí entubou, só Deus. Mas graças a Deus que não é o caso do nosso irmão e amigo, pastor Pedro Lírio. Então eu quero pedir à igreja, às irmãs do círculo de oração, essas irmãs que nos conduz, protegendo as nossas vidas e ministério, debaixo dos seus joelhos regados com as suas lágrimas. A nossa gratidão a essas valorosas servas do Senhor, que fazem isso por todos nós. Nós vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus encontrada no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. 4 condições para alcançar a salvação. Aquele que não passou por esses 4 estágios e permaneceu nele, está excluído da salvação, até que se enquadre e entre dentro desse tema. A salvação, a Bíblia diz, é clara, que vem pela fé, mas a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Alguém diz assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. A Bíblia diz que é da palavra, Hebreus está escrito isso, ouvir da palavra. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, que se converteu depois da dispersão, do ministério dos discípulos, e ele escreveu fora de Roma e mandou essa carta para Roma. Então vamos à leitura. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui eu tenho 4 condições que lhe assevera ou te dá a garantia da salvação. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Podeis vos assentar? Meus queridos e meus amados irmãos,
Nós, para sabermos como chegamos a essa condição dessa carta escrita por Paulo, nós precisamos saber que houve um trabalho adredemente feito, um trabalho previamente feito, antecipadamente feito. E esse trabalho passou por todo aquele plano de Deus com o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nos deixar na condição de alcançarmos o direito desta bem-aventurada salvação que Ele nos alcançou através da graça, favor imerecido, e então abriu para nós a oportunidade de nos salvarmos, porque Ele veio para os que eram seus, os judeus, e os seus não os receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para você confessar que Jesus é o Cristo, é poder confessar tudo isso, primeiro você tem que fazer o ato de crer. E eu quero dizer nesta noite, que você que adentrou aqui, ou que esteja ao alcance da minha voz, através do canal da igreja, no YouTube, e que nós, com a permissão sua, estamos conseguindo adentrar a sua casa. Nós queremos levar para você uma mensagem do Evangelho cristocêntrico, que o sinônimo é Evangelho de salvação, de libertação, de arrependimento, Evangelho da recuperação do ser humano. Nós vemos hoje muitas igrejas que pregam evangelhos de formas distorcidas, evangelhos que vai de acordo com a necessidade não do pecador, mas de acordo com o líder ou do pregador que está à frente daquela igreja, ou ministrando à frente daquele púlpito, com uma teologia completamente equivocada e distorcida da palavra de Deus. Sem senso crítico. Devo dizer que não fui chamado para pregar prosperidade neste mundo, não fui chamado para pregar riquezas neste mundo, eu não fui chamado para pregar autoestímulo, e não fui chamado para pregar esse evangelho moderno, mas eu aprendi com os meus antepassados, com meus pastores que me formaram, pregar um evangelho cuja linha eu nunca mudei e jamais mudarei. O evangelho que traz arrependimento e que traz salvação é um evangelho diferente dos enlatados que a gente costuma ver e ouvir por aí. E você que adentrou aqui nesta noite, você precisa saber desta primeira verdade. Você quer a salvação, você deseja ser salvo, então você tem que primeiro confessar a Jesus como teu Salvador. Se você confessa Jesus como Salvador da tua alma, isso você faz através da sua boca. Portanto, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, já no 2, será salvo. Quero vos dizer, meu amado, que a salvação, ela não veio por favores, humanos, graça. Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Na voz de Ezequiel ele diz, para você, para a humanidade, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, mas Ezequiel diz, a alma que pecar, esta morrerá,
porque o pai não salvará o filho, e nem o filho salvará o pai. E repete: mas a alma que pecar, esta morrerá. Condenação e salvação são consequências individuais, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, no mesmo livro de Ezequiel, capítulo 20, e ele diz ainda que se o ímpio se converter do seu mau caminho e se arrepender, evidentemente ele alcançará a salvação. Uma das situações difíceis das pessoas crerem é o que Paulo escreve aqui: creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Como é difícil muitas pessoas acreditarem que Jesus ressuscitou. Nós não temos dúvida quanto a isso, porque senão a nossa ressurreição estaria também comprometida. Mas nós cremos que Jesus morreu e que ao terceiro dia ressuscitou. Depois de passar uns 40 dias aqui com os seus discípulos, ele então foi assunto aos céus e foi ocultado por uma nuvem, enquanto os discípulos ficaram estáticos olhando para o alto. Imediatamente o mensageiro de Deus desce e chega a eles e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o alto ou para os céus? Este Jesus que viste ser recebido nos céus é o mesmo que dos céus há de voltar. Este Jesus é o que nós pregamos hoje, em pleno século 21, 22, sabendo que Jesus, ele é a nossa porta de escape da condenação. Visto que com o coração cremos para a justiça, e com a boca nós confessamos. Sem confessar a Jesus como Salvador, como ressurreto, nós não teremos oportunidade de salvação. Meus queridos e meus amados irmãos, nós nos aproximamos do final do ano, em que o misticismo toma conta de tudo. Embora o nascimento de Jesus não tenha ocorrido no mês de dezembro, mas entre março e abril, a Bíblia, né, que pega 15 dias de um mês e 15 dias de outro, Jesus nasceu nesse período aí, mas Constantino e Roma mudou e fizeram do Natal um evento comercial e colocaram um sujeito perverso, cruel, injusto, covarde, enganador, mentiroso, um velho rabugento chamado Papai Noel, que não existe e que tem crentes que acreditam nessa balela. Esse sujeito não passa do São Nicolau, vindo lá dos Alpes suíços. E é interessante que a igreja saiba que nós não temos que ter dentro de casa Papai Noelzinho, não temos que ter nada disso ornamentando a árvore de Natal. Quanto à árvore de Natal, até não vejo questionamento, mas negócio de Papai Noel, com guirlanda na porta, essas coisas, é heresia. Aquele Papai Noel, ele é um sujeito cretino, engana criança pobre, porque os presentes só chegam para filhos de rico, e engana crianças, deixam crianças paupérrimas, sem ver sequer a cor do Natal, quanto mais um presente desse tal São Nicolau, que é o Papai Noel. Mas eu quero te dizer que o Natal foi muito mais do que isso. Jesus nasceu, para nós aqui, Jesus nasceu dentro de uma manjedoura. A manjedoura naquela época, segundo o Dr. Rodrigo Silva, não era feito de feno, de palha, de nada. Eles naturalmente faziam
as manjedouras que eram verdadeiros coxos para os animais alimentarem, cravado nas pedras, era cravado ali nas pedras, e eles ali colocavam os alimentos dos animais. Foi numa dessas cocheiras ali que Jesus, com a Virgem Maria, encontrou abrigo para ele nascer. Ele não teve o conforto de um colchão macio, ele não teve o conforto de um colchão suave, de um cobertor, de um chá de bebê. Ele não teve nada disso, nem de um chá de fraldas, muito menos. Ele não teve outras coisas que os nossos bebês hoje têm. Mas lá, forrado de panos, para amaciar um pouco, porque era de pedra a manjedoura, e Jesus então nasceu ali. Presépio é tudo invenção para comercialização. Mas Jesus não veio para ser comerciado mais de uma vez, porque ele foi quando nasceu, foi quando Judas Cariote o vendeu, e nós, como cristãos, não podemos vendê-lo, anulando o seu sacrifício, tornando tácito o que ele fez, mas valorizando o verdadeiro sentido do Natal. E eu quero dizer, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não ficará confundido. Você não vai ficar em confusão. Jesus é ou não é? Não haverá essa dúvida. Jesus é perfeitamente o Salvador e o único, porque ninguém conseguirá nos tirar das garras do juízo se não for através de Jesus. Agora, meu nobre, meu amigo, você que nos ouve, você que está aqui, saiba que não tem arranjo para salvação. Salvação você alcança em vida, é vivendo. Eu estaria hoje morto, com certeza. Teria morrido pela minha vida pregressa ou teria morrido na dependência do tabaco, do cigarro. Fumei dos 17 aos 20 anos. Parei. Graças a Deus, Jesus parou. Me libertou. E eu quero dizer para vocês que é tão absurda a dependência do tabaco, é tão terrível, que nem mesmo hoje, com aquelas estarrecedoras fotografias nos maços de cigarro, com pessoas com tráqueo por causa de câncer de garganta e de pulmão e de tantas outras coisas, as pessoas não encontram força para se libertar do cigarro. E eu quero te dizer que Ele é capaz de fazer isso na sua vida, porque fez na minha, com 20 anos de idade. E eu vivo com a sobrevida depois disso, 55 anos de idade. Enquanto eu vejo colegas meus que já se foram há tanto tempo, vítimas das consequências de tantas outras coisas, tantas outras moléstias, que não é só o câncer que o cigarro causa, mas causa infarto, causa efizema, causa edema pulmonares, causa derrames, AVCs, enfim, isquemias. E muitas vezes as pessoas não voltam, e quando voltam, voltam totalmente cheios de sequelas. Vivo aos 75 anos, completado agora em outubro. Nem remédio para hipertensão arterial Jesus me permitiu tomar. Isso é milagre de Deus na minha vida, crendo num Senhor e Deus que tem cuidado de mim até o presente momento. E todos sabem que a minha vida como pastor não é uma vida fácil. Adversidades, enfrentamentos, guerras, divisões, contendas, diabo se levanta com um, com o outro. Mas eu serenamente, ninguém sabe, sofro, mas eu serenamente que apenas faço isso. Jesus, a obra não é minha, é tua, cuida. Aonde eu posso ir, eu vou. Agora aqui eu recuo porque eu não aguento, vou deixar na tua mão. E eu não é para me gloriar nisso, mas para a glória do nome do Senhor. Não são poucos os que já estão dormindo na sepultura.
Se estão salvos ou não, não sei. Mas infelizmente não foram felizes nas empreitadas que fizeram. Porque não é nem contra mim, é contra a própria obra de Deus que as pessoas se levantam. E quando você se levanta contra a obra de Deus, pensando que está se levantando contra o pastor, é o diabo que está te cegando e está te levando contra o pastor para atingir a igreja. Mas eu quero dizer que ninguém conseguirá parar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela continuará a sua marcha firme e forte. O pastor pode tombar, o pastor pode cair, morrer, mas a igreja permanecerá até o dia que Jesus se manifestará para buscar os justos e os pecadores arrependidos que compõem a igreja do Senhor. Quero dizer para vocês também que estão me ouvindo, existe a teologia dos 50%. Não tem 50%. Jesus não vai levar uma igreja pelo pedaço. O problema é aqui, descobrir aqui quem é a igreja. Porque nós podemos estar aqui 100 e 3 ser a igreja. E podemos estar aqui em 100 e 100 ser a igreja. Se subir 3 dos 100, é 100% da igreja. O resto ficou. Não era a igreja. É isso que a gente precisa saber. Então, nesse momento difícil, cheio de provações, em um ano que eu não quero ver se repetir na minha vida nunca mais, um ano que eu nunca vi tão cheio de problemas, mas é um ano também que nos adverte para eventos que podem estar apontando para o final das coisas e dos tempos. Precisamos estar atentos e vigilantes. De repente nós estamos aqui e Jesus está já nas nuvens por segundos para dizer aos anjos: pode descer e buscar a igreja. Glória a Jesus. Então é preciso uma igreja fervorosa, confiante, disposta ao confronto e ao enfrentamento. Não uma igreja que queira vencer, mas anda de braços dados com o maior inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo, seus costumes, seus hábitos, suas ações, o engano, a mentira, o engodo, essas coisas não entram na igreja, fica fora da igreja, porque se ele entrar no lugar da igreja, a igreja sai do lugar onde isso está. A igreja é a imaculada Assembleia dos Santos, é a eclesia tirada para fora. A igreja é a noiva do Cordeiro, imaculada, santa e pura, e que só ela terá esse direito de adentrar nos páramos eternos. Irmãos, nesse momento, no seio de Abraão estão os nossos irmãos, desde da morte dos discípulos até a igreja contemporânea. Estão lá no seio de Abraão. No Hades estão aqueles que foram sem Jesus, rejeitaram a fé e estão lá. Quando Jesus enviar o Espírito Santo para nos ressuscitar, porque o Espírito Santo é que nos ressuscitará, Jesus estará nas nuvens. Existem duas linhas teológicas dentro da escatologia: os arminianos e os calvinistas. Uns são pós e outros pré-tribulacionistas. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja vá antes da grande tribulação. Outros acreditam que irá depois. Mas nós sabemos, dentro de tudo que a gente conhece do estudo da escatologia, que por sinal é uma das matérias que eu mais gosto de estudar, nós iremos antes. Jesus virá nas nuvens, enviará o Espírito Santo com uma legião de anjos em todos os cemitérios. Aonde estiver um corpo de um cristão que foi assassinado, desovado,
e que não foi encontrado, seja numa sepultura rasa, no pior lugar que esteja, tenha sido queimado no tal do micro-ondas, que é naquele fogo com pneus, seja onde for, o Espírito de vida que está em Cristo Jesus, que nos libertou do pecado e da morte, Ele ressuscitará de cinzas, da terra, da água, do fogo, de onde tiver os corpos glorificados da igreja, dos crentes que comporão esse edifício espiritual, chamado Igreja Santa e Imaculada do Senhor. A família resolveu cremar o corpo de fulano, não tem problema. Se vire para lá o forno e o fogo que queimou, e devolva o corpo na voz do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, também ressuscitará os nossos corpos mortais. É o que diz a palavra de Deus. A igreja passa lá pelo Hades rapidamente. Depois vai para a presença de Jesus, tribunal de Cristo, passamos por ali, céu, ceia das bodas do Cordeiro. E aqui, grande tribulação. Quem ficou, ficou, porque quem subiu, subiu. Vale a pena investir para não perdermos a nossa salvação. O diabo é mentiroso, enganador, e hoje ele vive tentando anular exatamente os textos e os contextos que foram lidos aqui. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo e com o seu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem outro meio, não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem outra condição. Esta é a condição. Ou nós abraçamos aquilo que Ele nos deu, que é esse direito de salvação, um preço pago de forma tão cruel e tão dura, porque vocês não sabem, quando Jesus estava prestes a falar as últimas palavras, em hebraico, tetelestai, ele, antes de dizer isso lá, ele sentiu uma agonia enorme, quando o pecado de todos caiu sobre ele naquela hora. Ele estava no fim, estava agonizando, já não tinha mais forças. Nessa hora, o seu pai, que até então assistia tudo, virou-lhe as costas. Não vou virar, porque não é ético virar as costas para a igreja. Virou as costas. E ao virar-lhe as costas, veio o desespero, porque ele nunca teve a separação do seu pai. Ele diz: eu e o pai somos um. Era claro isso quando ele dizia: eu e o pai somos um. Eu estou no pai, o pai está em mim. Crês nisso? Mas agora ele vai sentir essa separação e dizer: Deus meu, num brado, num grito rotundo do que ele reuniu todas as forças para poder dar esse brado: Deus meu, por que me abandonaste? E com o abandono do pai, ele reúne o resto das forças mínimas e tenta buscar o que pode diar e dizer: Tetelestai, está tudo consumado. Fechou os olhos, inclinou a cabeça, morreu. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo e as portas do céu se abriram de par a par, prontas para a igreja adentrar pós-arrebatamento. Glórias a Jesus! Glórias a Jesus! Assim, deixo a minha palavra, dizendo: sem arrependimento não haverá salvação. E se não crer em Jesus, muito menos alcançarás a eternidade para com Ele morar. Deus nos abençoe. Muito obrigado.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você pôde ouvir uma palavra, como nosso pastor diz, cristocêntrica. Nós temos primeiro que reconhecer que somos pecadores, que Jesus é santo. Jesus morreu por nós. E Ele diz a sua palavra que nós devemos confessar com a nossa boca. Nós devemos confessar, crer que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A parte dele Ele fez. E nós precisamos nos humilhar diante deste Deus e confessar que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Há alguém em nosso meio que, após ouvir esta palavra, reconhece que necessita de Jesus, que do jeito que está a sua vida, não alcançará a salvação de sua alma, e quer reconhecer e confessar que aceita Jesus como único e suficiente Salvador de sua alma. Há alguém aqui em nosso meio? Há alguém aqui na igreja que quer aceitar a Jesus, que quer entregar a sua vida a Ele? Talvez haja alguém acompanhando pelas redes sociais que também queira entregar sua vida a Cristo. Saiba que sem Jesus não há salvação. Foi dito hoje que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Não se engane, não pense que você alcançará algo por sua própria justiça. Se não for através de Jesus, não há esperança. Alguém que quer entregar-se a Cristo? Jesus fez a parte dele. O mais difícil, a cruz mais pesada, Ele levou. Se não tem aqui em nosso meio, que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. Nós vamos orar pelo término do culto, orar em favor dos irmãos que aqui se encontram, daqueles que se encontram também em seus lares, eventualmente alguém pela rede social tenha aceitado a Cristo, e nós estaremos orando em favor dessas pessoas e pedindo para que o Senhor venha guardá-los. E na mesma ocasião vamos orar para que o Senhor nos despeça em paz, em segurança. Fabiana Carvalho pede oração em favor da filha dela, ali pelas redes sociais. Bem, eu gostaria então de pedir que os irmãos se coloquem sobre os pés, e gostaria de chamar aqui o nosso pastor Délio. Vamos aproveitar bem ele, né? Ele está sendo um pouco impossibilitado de estar conosco, questão de saúde também, mas hoje que ele está aqui, ele vai orar por nós, impetrar a bênção e tudo mais. Meus irmãos, vamos orar. Eu quero dizer para vocês que pela graça e misericórdia de Deus, eu e a minha esposa vencemos o Covid, tá? Amém. Deus nos guardou. A gente estava nessa faixa de risco que é bem perigosa. Ela, coitada, ainda tem algumas comorbidades, como a hipertensão e essa maldita diabetes. Mas graças a Deus, Deus guardou a vida dela, guardou a minha. Porque eu acho que eu só vou continuar inteiro e vivo enquanto ela estiver comigo. Se ela for embora, não sei se eu vou conseguir ficar só. É complicado. Mas creiamos e oremos a Deus para que isso desapareça. Lembrando, né, irmãs, que o pastor Pedro Lírio, irmã Erci, irmã Maria Vieira, ela está com o quê? Covid? Então vamos. Emily? Sim. Oremos também em favor da Emily, né? Bom, todos esses nomes, o Senhor... Quem? A netinha da irmã Marilda, do irmão Antônio Mero. Oremos também. Bom, todos esses nomes, o Eterno ouviu e vai ser registrado
né? Inclusive, a minha nora, Tiara, também está com suspeita do Covid, fez a testagem, vamos ver, né? E os pastores que eu falei, né? O pastor Almeida, lá do Ministério de Jacaraípe, pastor Walter Avelino, e o nosso amigo também, pastor Pedro Lírio, que adentrou na UTI ontem, mas eu creio que hoje, mais tarde, eu vou estar ligando para a Dani ou lá para o Everton, ou para alguém da assessoria da mesa diretora, para eu ter notícias mais atualizadas. Creio que ele tem evoluído para melhor. Lembrando também, né, do Felipe, né? Não podemos nos esquecer, né, que Deus tenha misericórdia, tire Felipe desse quadro, ainda que lento, mas que tire-o sem sequela. Eu creio assim, amém? Ó nosso Deus, ó glorioso Pai, ó eterno Pai celestial, nós te somos gratos, porque seria inacessível nós conseguirmos nos dirigir a Ti em oração e podermos ser ouvidos por Ti. Mas Tu nos deste o poder do Teu Filho, no qual Tu dizes, e Ele nos diz, que através do poder do Seu nome, Tu atendes a nossas orações. E no ato do nosso clamor, nós contamos com a intercessão do Espírito Santo, o Consolador que substitui Jesus, acompanhando a igreja na sua peregrinação neste mundo de oposição, de trevas tenebrosas, e que cada dia mais se sente pressionada, cercada por perseguições, Senhor, de partidos de esquerdas, partidos políticos, partidos comunistas endemoniados, que são seitas, na verdade. Senhor, em nome de Jesus, repreenda essa ação e essa fúria do inimigo contra a igreja e liberte os crentes, meu Senhor, do descuido e do descaso com a salvação pessoal de cada um, que não simplifique o sacrifício para que também não banalize a sua salvação. Ó Pai, em nome de Jesus, lembra-te dos teus filhos cujos nomes citamos aqui antes de iniciarmos a nossa intercessão. Visite a cada um deles, se nos corredores, se nos quartos, se nos apartamentos, se nas UTIs, mas que eles recebam a visita da Tua mão poderosa, de anjos Teus, levando, meu Senhor, a saúde. Nós repreendemos o espírito de morte sobre a vida deles, e determinamos que batam em retirada, e que o espírito de vida que há em Cristo Jesus, que nos libertou, também os libertes da enfermidade, da doença, da dor, dos desconfortos causados, meu Senhor, por vírus, bactérias, por células deformadas. Em nome de Jesus, ó Deus, opera milagres, porque Tu és um Senhor que nos atende, em nome do Seu amado Filho Jesus. A nossa gratidão a Ti, por estarmos vivos até o presente instante. Agora Te rogamos para esta semana, cujo primeiro dia é hoje, que Tu nos abençoe, nos dê uma semana tranquila, serena e alegre, aonde possamos, meu Senhor, usufruir da Tua presença, da graça do Teu Espírito também. Senhor da glória, guarda minha casa, minha esposa, meus filhos, filhas, noras e genros, assim como todos os aqui presentes estão, e as suas casas, as suas famílias, guarde-os a todos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, lhe agradecemos agora e para sempre. Amém. Abençoe e te guarde o Senhor, o eterno Deus de Israel, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, meus queridos e amados irmãos, que amais e esperais a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja diga com a fé de quem espera na sua convicção. Um amém bem forte para estremecer os recônditos do Hades, porque no inferno não tem ninguém não. Do Hades, em nome de Jesus, digam um amém com toda a força dos vossos pulmões. Amém! Deus abençoe.